Olá, como vai você? Espero que você esteja bem, esteja preparado, preparada, esteja disposto, disposta para começarmos mais uma semana, mais uma aula super energizados, né? E respirando, como o assunto que nós estamos vendo, respiração celular. Não esquece, é de extrema importância o material que vocês vão ter acesso agora. Tá de primeira qualidade, vocês não erram questão nenhuma, podem ter certeza, porque eu sei do seu potencial. Vamos lá? Vamos começar? Bota essa preguiça para fora, pega o teu material, presta atenção. Pode parecer difícil, pode parecer complicado, mas vocês vão ver que tudo é mil maravilhas. Estamos estudando respiração celular. Um processo de extrema importância que acontece dentro de uma organela chamada mitocôndria, não é verdade? Não, não é verdade. Uma das etapas, que foi a que a gente viu na aula passada, a glicólise, ela não acontece dentro da mitocôndria. Ela acontece no citosol, no engaloplasma, no citoplasma da célula. Cuidado para não escorregar nessa casquinha de banana, vice menino. Ei, preste atenção. Agora, nós vamos falar das duas etapas que estavam faltando, né? Que é o ciclo de Krebs, ou o ácido cítrico, o ciclo do ácido cítrico, e a cadeia respiratória, ou a fosforilação oxidativa, né? Então, vejam só. A respiração celular, ela vai acontecer, esse processo, né? Para que haja o quê? A liberação do gás carbônico, né, de volta para o ambiente, né? E a formação também da água e a formação do ATP, que é a nossa moeda energética. Então, esse é o processo da respiração celular, que foi dividido nessas três fases, nessas três etapas, né? Que a primeira é a glicólise, como eu falei agora, acontece no citoplasma, e a glicólise, gente, é a quebra da molécula da glicose, certo? Essa quebra da molécula da glicose, no final, né, dessa primeira fase, ela vai originar, né, duas moléculas do ácido piruvato, né, e ela vai também produzir, né, duas moléculas de ATP. Isso é o saldo da primeira etapa. E aí, essa etapa, ela vai continuar. E ela vai para a segunda, que é onde nós chegamos, no ciclo de Krebs ou no ciclo do ácido cítrico. E o que é que acontece nessa etapa? Presta atenção. Depois você copia, depois você dá uma pausa, vê o vídeo novamente. Agora é hora de prestar atenção, certo? Então, olha só. A gente finalizou a glicose com essa imagem aí. A molécula da glicose que a gente tem, né, uma hexose, 6 carbonos, formou duas moléculas do ácido pirúvico ou piruvato, como ele pode ser chamado, né? Então, são duas, tá? Tá? Então, vixe Maria, isso tudinho. Calma, menino, calma, respira. Agradece. Também chamado de ciclo do ácido cítrico, é a fase da respiração que acontece na matriz mitocondrial. Chegamos na mitocôndria, vice, não erra não, é na matriz mitocondrial. No ciclo de Krebs, o ácido pirúvico proveniente da glicose da primeira fase sofre uma descarboxilação. Que danada é isso, professora? Vai liberar gás carbônico. Uma descarboxilação oxidativa, certo? Pela ação da enzima piruvato desidrogenase. O que é isso? É quando libera hidrogênio existente no interior das mitocôndrias dos seres eucariontes e reage com a coenzima A, chamada de CoA.
O resultado dessa reação, o ácido pirúvico mais a coenzima A, certo? Vai produzir uma nova substância, que é o acetilcoenzima A, né? Uma nova substância, um novo composto, de uma molécula de gás carbônico. Ou seja, essa junção do ácido pirúvico com a coenzima A vai formar o acetilcoenzima A mais o gás carbônico, liberando. Em seguida, esse acetil-CoA, que é acetilcoenzima A, vai se juntar com outro ácido, que é o ácido oxalacético, ou oxalacético, eita, quase que não saía, ou oxaloacetato, como ele pode ser chamado, liberando a molécula de coenzima A, que não vai mais pertencer ao ciclo e vai formar o ácido cítrico. É por isso que o ciclo de Krebs também é chamado de ácido cítrico. Depois de formar o ácido cítrico, vai acontecer 8 reações, onde vai liberar 2 moléculas de carbono, elétrons e íons de hidrogênio. Esses elétrons, esses íons de hidrogênio, eles estão cheios de energias. Se lembra que ele também não pode ficar na célula, por quê? Porque ele vai reduzir o pH do ambiente, né? O pH que controla a acidez. Então, vai se pedir ajuda daqueles aceptores, daqueles coleguinhas que emprestado pegam ele um pouquinho. Vem cá, menino, tu tá demais hoje, deixa eu te segurar um pouquinho. E quem são esses aceptores intermediários? É o NAD e o FAD. Quando o NAD e o FAD agarram por um tempo esse hidrogênio, NADH, FADH, eles são formados. Entendesse? Vê como é fácil. Não entendi não, professora. Eu fiz um resuminho, vice? Depois a gente mostra o desenho, que eu acho que fica mais fácil. Ó, o que é que acontece? Aquilo ali que eu li tá aqui e que eu expliquei. As moléculas do ácido pirúvico provenientes da glicólise vão chegar na mitocôndria, na parte da matriz mitocondrial, e vão se quebrar e vão se juntar com a coenzima CoA, que é a coenzima A. Dessa junção aqui, você vai formar o acetilcoenzima A, é chamado aqui, ó, acetil-CoA. É o que a gente vê muito nos desenhos quando explica ciclo de Krebs. E uma molécula do gás carbônico. Aí, esse acetil-CoA, ele vai querer se juntar com outro, que é o ácido oxalacético. E aí vai se transformar num ácido cítrico. Esse ácido cítrico vai liberar mais gás carbônico e vai liberar também hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, que está cheio de energia, são segurados, não pode ficar solto para não complicar o pH do ambiente, do meio. Então, aí vai pedir ajuda do NAD e do FAD, que quando se agarrar, se juntar com H, fica NADH e FADH. Vê que coisa simples. Depois, dá um clique nessa tela, faz um mapa conceitual. E aqui está o desenho. Geralmente, quando a gente pega um desenho, uma imagem de ciclo de Krebs, a gente tem até medo. Porque é tanta informação que a gente fica, não vou saber não. E não sei o quê. O que é que a gente também precisa saber, gente? O produto final. O que é que o ciclo de Krebs, fazendo isso tudinho, se juntando com ácido tal, se juntando com a coenzima tal, vai formar o produto, vai resultar em que essa fase? Gente, o saldo, né, que a gente fala, o produto final do ciclo de Krebs é o gás carbônico. Então, quando a gente inspira, que a gente devolve o gás carbônico para o ambiente, é no ciclo de Krebs que ele é formado. Outra coisa, no ciclo de Krebs, a gente produz também 2 moléculas de ATP. Só que aqui a gente vai produzir 8 NAD, H, e 2 FAD. Enquanto na glicólise, a gente produz 2 moléculas de ATP e 2 NAD, H. No ciclo de Krebs, a gente produz 2 ATPs, 8 NAD, H e 2 FAD, H. Tá? Aquele vermelhinho, ó. O que eu expliquei para vocês, o que eu li ali, o resuminho que eu fiz, tá aqui, ó, bem simples. Piruvato, que vai se juntar com a coenzima. Depois essa coenzima se junta com ácido oxalacético,
Esse daqui vai ser transformado num ácido cítrico, que vai pedir ajuda, né, ao NAD e o FAD e volta novamente. Então, ó, o ácido pirúvico, piruvato, formado da glicólise, é quebrado através das reações, produzindo gás carbônico, ATP, NAD, H e o FAD-H. Isso é o ciclo de Krebs. Ok? E aí, tudo certinho? Estão calmos, menos tensos? Vamos para a última etapa, a última fase, né? É a fase da cadeia respiratória, fosforilação oxidativa ou então cadeia carregadora de elétrons. Você pode ter essas três nomenclaturas. Nas questões, pode vir um desses três nomes, vice? É a mesma coisa, é a última fase, certo? E aí já está o esquema. Misericórdia, professora. Eu não vou saber isso aí nunca. Calma, relaxa. Biologia é super fácil. Então, gente, essa fase eu costumo simplificar para o aluno dizendo o seguinte: é uma fase de troca. Como assim, professora? A respiração celular, a finalidade dela não é a produção de energia para as células funcionar, não é a produção da moeda ou molécula energética ATP, que vai ajudar no nosso metabolismo, nessa função energética. Então, aí vai ter uma troca. Como assim? A gente vai pegar o NADH e o FADH e trocar por energia, pelo ATP. De que forma isso acontece? Meu Deus, relaxa, eu já disse, respira, não sofre por antecipação. Presta atenção agora, depois vocês continuam aí anotando, marcando, tirando print. A cadeia respiratória é a etapa da respiração celular que ocorre no interior das mitocôndrias de novo. Precisamente na crista mitocondrial. Crista mitocondrial. Não esquece, isso aí já foi questão de concurso, de prova de vestibular. Essa também etapa, como eu falei, né, é chamada de fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons. Nessa etapa, as moléculas do NADH e do FADH, transportadoras de elétrons produzidos no ciclo do ácido cítrico, ou seja, no ciclo de Krebs, doarão esses elétrons para a cadeia de transporte de elétrons ou cadeia respiratória. Ai, professora, é muito nome. Menina, isso aí só é o nome, só para te complicar. Tu não sabe como é os livros, que eles ventilador aqui fazendo barulho. Então, olha só. Na cadeia, essa transferência de elétrons acontece através de uma série de transportadores, que são as proteínas transportadoras. E a principal proteína que vai transportar esses elétrons, se lembra que vai feito uma escadinha, vai um passa para o outro, vai passando para o outro, para o outro, para o outro. É o citocromo, já que eles escolhem, certo? Esses elétrons vão perdendo energia em cada etapa, é como se fosse em cada escadinha ele vai perdendo, sendo captados pelo oxigênio. Daqui a pouco eu falo, que é o aceptor final e vai produzir a água. O transporte de elétrons pela cadeia da membrana interna da mitocôndria também leva a um transporte ativo de prótons na cadeia. Esses irão retornar para a matriz da mitocôndria e, simultaneamente, por meio da fosforilação oxidativa do ADP, serão formadas em ATP. Essa etapa é denominada quimiosmose. Ao final de todo o processo da cadeia respiratória, serão produzidos 34 ATP. Professora, não entendi nada que a senhora falou. Vamos ver o esquema que eu vou te explicar o que é que acontece. Então, gente, olha, o esquema é o seguinte. Cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. O NADH e o FADH vão para as cristas mitocondriais, que é onde acontece essa etapa, e liberam os hidrogênios e os elétrons. É como se ele não pegou o NAD e o FAD. Não é um aceptor intermediário. Vem, menino, eu vou te pegar que tu tarde demais hoje. Só que chega uma hora que ele fala, tá bom, quero mais não, hidrogênio não. Eu vou soltar tudinho. E eles soltam. E aí, quando eles soltam, né, esses hidrogênios que estão muito energizados, eles vão ser transportados, né? E aí se transporta por onde? Por essa proteína, pelos citocromos, que é, gente, essa imagenzinha aqui, ó, do início, tá vendo? Ó? O NADH e o FAD vão liberando esses elétrons e aí vai passando, ó,
de um citocromo para outro, e aí vai baixando esse nível de energia. À medida que eles vão passando, eles vão liberando o ATP. Então, ó, e aí, qual é a finalidade? Eles vão levar esses elétrons para um espaço intermembranas. Vem para cá, menino. Vamos embora para tu sair daqui e me deixar em paz. Mas aí esse espaço vai ficar carregado de elétrons. E aí ele vai dizer, não, eu quero voltar. E quando esses hidrogênios querem voltar, eles voltam com a ajuda do ATP síntese. Só que quando esses hidrogênios voltam, eles estão ainda muito precisam, eles não podem ficar soltos, a gente já sabe. Aí é quando chega o oxigênio. Por isso que se diz que o oxigênio na respiração é o aceptor final. Enquanto o NAD e o FAD é o aceptor intermediário, fica ali com o hidrogênio só um pouquinho. Quando o oxigênio chega, diga, vem cá, meu nego, venha ficar comigo. E aí forma o quê? A água, H2O. Entenderam? Porque o oxigênio pegou esse hidrogênio, venha para cá e formou a água. Tá? E aí, qual é o resultado final de tudo isso? O produto da cadeia respiratória é a formação de 34 moléculas de ATP. Ou seja, é a fase que mais se produz ATP. Mais a água, que volta para o ambiente. Entenderam? Vê como fica fácil. Olha o desenho. Aqui nós estamos mostrando todas as fases, tá? Então, ó, aqui está a primeira fase, que é a glicólise, que é a quebra da glicose em piruvato. Depois a gente chega aqui, ó, no ciclo de Krebs, né, que vai ter a liberação do gás carbônico. Não esquece isso, tá? Isso também foi questão já de prova, de concurso. E aqui, ó, gente, que é essa fase da cadeia respiratória, né? É quando o NAD e o FAD soltam esse hidrogênio vai se juntar com o oxigênio e formar a água, e aí vai ter a formação de 34 ATPs, certo? Aqui é outro desenho, eu gosto de botar vários desenhos, porque aí você vai vendo o melhor que você acha e fica mais fácil para você interpretar. Esse aqui, esse esqueminha rosa, ele tá super de boa, bem resumido e bem mastigadinho para você. Ó, na glicose, né, você tem a formação de 2 NADs, H, no ciclo de Krebs, que eu falei, 8 NADH e 2 FAD, e aqui na cadeia respiratória você vai ter o H, que vai ser transportado pelos citocromos, né, que é a proteína transportadora, e vai formar o ATP. Aqui você vai ter, né, no final de tudo isso, 8 NAD, 2 FAD e 34 ATP, certo? Isso aqui quer dizer o seguinte, minha gente, cada NAD produzido é 3 ATPs. Se você formou 10 NADs na última fase na cadeia, você tem 30 ATP. Se você formou 2 FAD e cada FAD significa 2 ATPs. Então, você formou 2 vezes 2, 4 ATP. Por isso é que está os 34 ATP aqui. Aqui é só uma explicação de como surgiu os 34 ATPs, para a gente saber. Então, o saldo energético da última fase, 34 ATP, como eu tinha mostrado para vocês anteriormente. E o saldo final da respiração celular. 2 ATPs da primeira fase, então, 2 ATPs da primeira fase, que é a glicólise. 2 ATPs da segunda fase do ciclo de Krebs. Lembrando, só para relembrar, tá? Na primeira fase se produz 4 ATP, mas 2 são usados. E aí só fica 2 como um saldo positivo. 2 na primeira, 2 no ciclo de Krebs, 34 na última, na terceira fase. Somando isso aqui, a respiração celular produz 38 moléculas de ATPs. Então, é uma boa, né? Para o funcionamento energético da célula. Ok? E aqui é um resuminho bem mastigadinho para vocês dessas 3 etapas. Ó, vê aqui, citoplasma, glicólise, a primeira etapa. A glicose vai produzir 2 ATPs e vai formar o ácido pirúvico. Se lembra também que na glicólise
não tem a presença do oxigênio, é um processo anaeróbio, não esquece disso. Se continuasse sem oxigênio, aí o processo ia ser a fermentação, que a gente já estudou, lembra? A fermentação láctica. Mas aí continua, porque tem oxigênio. Vai chegar, né? Aí, ó, na segunda etapa, no ciclo de Krebs, libera gás carbônico e aí se transforma no ácido acético, ácido cítrico, certo? E depois, na última etapa, os hidrogênios são liberados e vão se juntar com a água, ou com oxigênio e formar a água, e tem na cadeia respiratória a liberação de 34 ATPs, né, no final. E aqui ele mostra o saldo de cada um, ó, gente. A glicólise é a quebra da glicose mais 2 ATPs, que forma 2 NADs. O ciclo de Krebs é aquilo que eu mostrei para vocês. E a última etapa também. Ok? Agora, vamos ver se vocês entenderam, porque agora é com você, eu falei bastante. Aí eu também tenho outra imagem, como eu disse a vocês, tá vendo? Já mostra de outra forma, e aí vocês vão vendo a melhor, como eu já disse, que se enquadra, que vocês interpretam melhor. A cadeia respiratória é uma das etapas da respiração celular, que ocorre... Cadeia respiratória, professora, é uma etapa, são 3 etapas, menina, presta atenção. Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, é a última. Onde é que acontece essa etapa? No citoplasma, no cloroplasto, na matriz mitocondrial, no complexo golgiense ou na crista mitocondrial. Onde é que acontece a última fase, gente? Na crista mitocondrial. Cuidado para não pensar que é matriz. Cadeia, vou dar a dica, ó, cadeia crista, CC, cadeia respiratória crista mitocondrial, ok? O que acontece na matriz é o ciclo de Krebs, não esquece. Eu gosto muito de questão desse tipo. Quando a gente pega a questão que tem esquema, desenho, gráfico, a gente tirinha, a gente precisa interpretar. E ainda mais quando vem com alternativas embaixo, aí que a gente tem que interpretar com muito mais atenção. Então, com base nas informações contidas no esquema e nos conhecimentos sobre respiração celular, considere as afirmativas a seguir. Aí ele dá o desenho, ó. Isso aqui, na verdade, é a respiração celular como um todo. E ele coloca etapa A, etapa B, ó, e etapa C. Mesmo que você não lembrasse, pelo desenho, pela imagem, a gente já tem noção. Se tem glicose aqui no início, é porque essa etapa está quebrando, é a glicólise. Aqui é um ciclo, etapa B é o ciclo de Krebs. E a etapa C, quando você vê o oxigênio aqui, você já diz, eita, cadeia respiratória, o final vai formar água, olha aí o H2O no final. Entenderam? Quando a gente presta atenção, fica tudo mais fácil. Vamos para as alternativas, para a gente não escorregar na casquinha de banana. A glicose é na primeira, né? A glicose é totalmente degradada durante a etapa A, que ocorre na matriz mitocondrial. Eita, menino. A glicólise vai ter a degradação, a quebra da glicose, é verdade, mas acontece na matriz mitocondrial. Olha a casquinha de banana logo no início. É no citoplasma. Tá errada essa primeira. Segunda, a etapa B, que é o ciclo de Krebs, ocorre no hialoplasma. O professor, hialoplasma é citoplasma, gente. Ele só muda a nomenclatura, tá vendo? Outra casquinha de banana. E produz menor quantidade de ATP que na etapa A. Não, nem acontece no citoplasma e nem produz menor quantidade. A primeira etapa é 2 ATPs, no ciclo de Krebs também é 2. Então, a segunda está errada. Terceiro, a etapa C ocorre nas cristas mitocondriais e produz maior quantidade de ATP do que a etapa B. Etapa C é o quê? Cadeia respiratória. Cadeia respiratória acontece na crista, certo? Olha aí, ó, você se lembra? Minha dica da questão passada? Ocorre na crista e produz a maior quantidade, sim, a etapa C aqui mais produz ATP, 34. Então, essa terceira etapa é verdadeira. Quarto, o processo anaeróbio. Professor, o que é anaeróbio? Sem oxigênio. Aeróbio com oxigênio. Que ocorre no hialoplasma, citoplasma. Corresponde à etapa A,
verdadeiro. Se lembra que eu disse aqui, olha, esse processo, a glicólise não tem oxigênio. Então, terceira e quarta são as verdadeiras. Como era muito grande, eu botei na outra aqui, ó. Assinale a alternativa correta. Somente a 1 e 2 estão corretas? Não. Somente a 1 e 3? Não. Somente a 3 e 4? Essa é a resposta, a letra C de casa. A próxima tem 1, 2 e 4 e a outra 2, 3 e 4. Não. Então, as verdadeiras são a 3 e 4. Ok, queridos, espero que tenham gostado, que tenham aproveitado. Vamos tirar as possíveis dúvidas, vamos responder exercício. Com isso aí, com esse assunto, vocês não erram questão de respiração celular. Eu aposto com vocês, certo? Aí tá, ó, outro esquema das 3 fases. Vocês vejam qual é melhor para vocês. Um beijo, obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.